Bom dia. Nossa despedida, né? Nada de chorar e ficar triste, nada disso. O curso de Cálculo 1 terminou, tá? Aqui nós estamos fazendo, nessas 2 últimas semanas, basicamente são fazer aplicações daquilo que nós já aprendemos, tá? Essas aplicações, todas elas, vocês têm totais condições de pegar o livro, ler e compreender, tá? Porque não tem informação matemática nova ali. Todas as informações que constam nessas aplicações, claro que tem algumas sacadas lá, mas são coisas básicas. As informações matemáticas em si todas já foram dadas, tá? Então não tem novidade matemática nas coisas, tá? Então vamos só fazer uma tomada de uma retrospectiva de tudo que nós vimos, para depois iniciar nossa aula. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas o nosso objeto de estudos em cálculo são as funções, tá? Tudo gira em torno das funções, tá bom? Então, nós começamos estudando as funções e começamos com as coisas básicas, com operações com funções, e o que mais nos interessou aqui foi a composição de função, nos interessou também o domínio das funções. Tá? Então, quando nós falamos do domínio delas, da composição delas, isso nos deu resultados bem interessantes. Tá? E quando a gente falou de domínio, a gente quis também se aproximar muito de pontos que não fazem parte do domínio. Tá? E daí surgiu a ideia de fazer estudos de aproximações infinitas, ou aproximações infinitesimais. Tá? E daí surgiu o que nós chamamos de limites. Tá? Aí surgiu a ideia do que é um limite. Tá bom? Aí surge aquela ideia um tanto que abstrata no início, né? Dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0. Aí, nesse início é muito abstrato, né? Depois você vê que a coisa continua abstrata. Depois você vê que é simples, não é tanto assim. E você vê que essa ideia de isso aqui, esse significado, x tendendo a p, e esse x não pode ser p, isso aqui, para isso aqui ser L, significa que, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que, se a distância de x para p, e essa distância tem que ser maior que 0, porque o x não pode ser p, isso for menor que delta, isso implica que a distância da função para L, isso tem que ser menor do que epsilon. Tá bom? Isso foi o que nós vimos, essa é a definição de limite, tá? Só que, no início, a gente não dá tanta importância para essa definição, tá? Porque primeiro a gente acha muito abstrato, depois a gente diz, onde que eu vou usar isso? Aí tu esquece que o curso de cálculo faz parte da tua vida e que tu vai usar o curso de cálculo todinho, né? Tu vai usar isso aqui direto. Aí, surge depois de algumas semanas, surge um outro limite. Surge um outro limite, que é esse limite aqui, x mais h menos o f de x sobre h, com h indo para 0. Aí esse limite foi ideia do Newton e de Leibniz, tá? Foram os dois caras que tiveram as ideias geniais de definir o que é uma derivada. Tá? Só que a derivada é um limite, então você, mais uma vez, retoma a ideia desses épsilons e deltas. Tá? E a derivada vai nos dar a taxa de variação das funções. Então a gente vai conseguir compreender de uma forma muito incrível como é que a gente percebe se uma função é crescente, se uma função é decrescente, mesmo sem ter a mínima ideia de como é o gráfico dessa função. Basta você analisar apenas o sinal da derivada. Tá? Afinal de contas, estudar o sinal de uma função é muito mais simples do que você esboçar o gráfico dela. O gráfico pode ser algo muito complexo, mas estudar o sinal pode ser algo muito simples. Tá? Então, nós estudamos as derivadas, e dentro das derivadas surgiu todas as propriedades lá. Regra do produto, regra do quociente,
potências entre funções, né? E nós derivamos um monte de tipos de funções. Acredito que todas as funções elementares, todas aquelas que você já ouviu falar, nós calculamos a derivada aqui. A gente provou como eram as derivadas dela, tá? E depois disso, um pouco mais à frente, nós começamos a ter a curiosidade de, ainda estudando as funções, agora olhar com mais carinho para os gráficos das funções. Então, olhando para um gráfico de uma função assim, claro que nós aí já começamos a estabelecer conceitos um pouco mais, vou dizer assim, um pouco mais refinados em cima das funções. Tipo, conceito de continuidade, tá? Conceito de derivabilidade. Esses conceitos todos, nós começamos a exigir das funções. E exigir essas características das funções me garante algumas características específicas, geométricas, na função. Mais especificamente, características nos seus gráficos, tá? E, olhando para o gráfico da função, a gente começou a ter curiosidade para saber como que a gente calcula, por exemplo, uma área como essa, né? Aí uma área como essa, há mais de 200 anos, acho que foi mais de 200, mais de 200 anos, o Riemann teve a ideia fantástica de definir como fazer essa conta, tá? E a gente trabalhou com soma de Riemann, né? A gente pensou na soma de Riemann, aí a gente pegou intervalos, fez partições deles, e mesmo aí voltou a surgir os épsilons e deltas, né? Mais uma vez. E a gente definiu que essa área nada mais é do que uma integral, né? Se eu digo que isso aqui é de A até B, isso aqui é uma função contínua, então isso aqui nada mais é do que a integral disso, essa integral, tá? Aí depois a gente quis começar a brincar com essas integrais, tá? A gente quis brincar e, ao mesmo tempo, envolver todo o conteúdo estudado até aqui. Aí o que foi que nós fizemos? Nós definimos funções bem interessantes, do tipo desse tipo, né? Aí esse tipo de função é uma função que é definida por uma integral. E nós nos perguntamos, essa função é crescente, é decrescente? Dá para saber isso? E mais que isso, nós nos perguntamos se dava para derivar essa função. E a gente percebeu sim, dá para derivar. A gente conseguiu fazer esse limite utilizando essa integral, que é um dos resultados mais belos do curso de cálculo, onde você envolve limite, você envolve derivada e você envolve integral numa mesma conta, tá? Foi quando a gente derivou esse tipo de função, tá? E a gente estabeleceu que esse, para nós, é chamado de segundo teorema fundamental do cálculo. Para o Guidorizi, esse é o segundo teorema fundamental do cálculo, e para o Stuart, esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Na verdade, o primeiro e o segundo é como se fosse um teorema só. A gente, de forma didática, para ensinar as coisas para vocês, a gente separa. A gente pega um pedaço aqui, demonstra, pega outro pedaço e demonstra. Tá bom? Então, aí surgiu um pouco de integrais. Tá? E ainda olhando para esse tipo de gráfico, nós não nos contentamos, né? A gente pensou, dá para fazer mais coisas. Dá para fazer mais coisas. E a gente ficou olhando para isso e ficamos pensando assim, por que não calcular o comprimento desse gráfico, né? Então a gente definiu o que é o comprimento de uma curva, né? E nós pensamos, e se pegar isso e rotacionar? Por que não calcular o volume? Aí calculamos o volume, calculamos a área. Aí nós pensamos isso em torno do eixo X. Se fizermos isso em torno do eixo X, certamente dá para fazer também em torno do eixo Y. Aí daí surgiu o método dos discos e o método das cascas cilíndricas. Tá? E nós demonstramos várias fórmulas da educação básica. Por exemplo, a gente achou o volume da esfera,
que não é possível de ser provado lá na educação básica, você só faz de forma intuitiva. Nós achamos a área da esfera, achamos a área do cilindro, um monte de outras fórmulas que dá para ser estabelecidas usando cálculo, tá? E, bem, basicamente esse foi o nosso curso de cálculo. Nota, em 3 quadros, né? Em 3 quadros, resume tudo que vocês já sabem, né? Aí, claro que dentro desses 3 quadros tem 700 páginas para serem escritas, porque você fez 700 páginas de exercícios, né? Você resolveu quase todo o Guidorize, né? Se você for pegar o Guidorize hoje, o livro do Guidorize, por exemplo, você passa da página 300. Foi o que nós estudamos, tá? Passa da página 300, nós avançamos bastante. Se você pegar o Stuart, passa da página 200, a gente avançou muito. Então nós estudamos muita coisa. Claro, ficaram coisas pelo caminho? Sim, sempre ficam coisas pelo caminho. Vale ressaltar que o curso de cálculo para engenharia, a gente faz uma compilação de alguns resultados. Só para você ter noção, na matemática, que é o curso que mais vê em detalhes o cálculo 1 da matemática, ele para em derivadas. Quando ele define o que é as regras de derivação, aí termina o curso de cálculo, tá? E a gente avança muito mais. A gente fala todas as regras de derivação, a gente define o que é uma primitiva, a gente define o que é uma integral, a gente faz aplicações de integrais, tá? Então a gente avança muito mais do que do curso de matemática. Tá bom? E o cálculo 2 que vocês vão ver, ele é uma compilação do que é na matemática o cálculo 3 e o cálculo 4. Tá? Então o cálculo 2 que vocês vão ver é como se nós pegássemos o cálculo 3 da matemática, retirássemos algumas demonstrações, pegasse o cálculo 4 da matemática, retirasse algumas demonstrações, junta isso e faz um cálculo só. E pega um pouco de álgebra linear, também tira um pouco de demonstração, pega um pouco de geometria analítica e tira um pouquinho de demonstração. Aí, coloca no liquidificador isso e prepara para vocês, tá? Então, esse é o cálculo 2. É assim que a gente vai estudar cálculo 2 aqui no Projeto Newton, tá? Então, algo que a gente pode introduzir hoje, que vocês vão precisar em cálculo 2, e vocês vão precisar isso no início e perto do final, é o que nós chamamos de coordenadas polares. Que é a nossa aula de hoje e será o nosso último bate-papo, tá? Então, coordenadas polares, tá? Então, coordenadas polares é uma ideia estabelecida por Newton que facilita de uma forma incrível as notações, tá? Tem coisas que em coordenadas cartesianas fica muito longo, mas que em coordenadas polares fica bem compacto. Tá? E essas mudanças de coordenadas é de fundamental importância, porque tu vais ter, quando fores fazer integral dupla, integral tripla em cálculo 2, vai ter uma hora que em coordenadas cartesianas não vai rolar a conta, tu não vai conseguir fazer. Tu vai ter que mudar para coordenadas polares. Se tu fizeres isso, tu vai conseguir resolver, tá? Porque tu vais ter lá, tu vai ter problemas assim, ó, integral, 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 aí vai ter uma função lá de algumas variáveis, aí vai ter dx, dy, dz. Tu vai encontrar com coisas desse tipo. E tu não vai conseguir resolver coisas assim de forma imediata. Mas se tu mudares a variável, se tu sair de x, sair de y, sair de z para ρ e θ, ρ é um tamanho, tá? Tamanho entre aspas. Tá? E θ é um ângulo. Então, ao invés de você pensar distância para cá e para cima, você pensa direção e comprimento. Tá? Então, pensar dessa forma pode facilitar demais a sua vida. E esse é o intuito da aula de hoje, para vocês verem que existe uma outra forma de enxergar as coisas. Exemplo. Se eu pedisse para um de vocês levantar agora e me dizer assim, onde fica a UFRA? Como que vocês diriam? Olha, vocês estão com sentido de direção. Vocês estão falando do final da UFRA? Porque aqui é a orla do rio, que vai passar sim por trás da UFRA, tem um porto da UFRA ali.
Tudo bem. Então eu vou perguntar, o portão principal da UFRA é pra cá. É bem pra cá. Não, é pra cá sim, né? É, pra cá sim, o portão principal da UFRA. Pra cá, não é pra cá. Pra cá é o Rio, tá? Que você já quer ir pro Combu, você já quer comemorar. Calma, gente, nem terminou a aula. Então, agora, se eu perguntasse pra você, onde fica o prédio Manuel Pinto da Silva? Não, não é pra ir, eu tenho certeza, pra ir não. Pra ir não. Não, aquele prédio é em Belém, aquele prédio grande, chamado de Manuel Pinto da Silva, que por um tempo foi o maior prédio de Belém. Não sei se vocês sabem, aquele prédio ele foi construído, né? E ao longo da construção deles percebeu que ele não seria sustentável, ele ia cair. Aí tiveram que construir aqueles outros prédios ao redor dele para poder segurar. Por isso que ele é grandão assim, sério. Por isso que ele é grandão, ele era só uma torre. Tiveram que construir outras torres ao redor para dar sustentação. Senão não ia dar certo. O engenheiro era safo, né? O engenheiro da época, ele sacou. Não, basta fazer isso que resolve. Até hoje está lá o prédio, né? Eles resolveram. Vamos lá. Onde é que fica o Manuel Pinto da Silva? Olha, vocês perceberam como é que vocês fazem? Tem algumas pessoas que estão fazendo assim. Mas alguém pode me dar uma outra resposta? Presidente Vargas, Cerzedelo, Praça da República. Bem, todas essas coisas são muito grandes. Alguém poderia dizer Cerzedelo com Gamabril, certo? Alguém poderia dizer isso. Tá? Que é uma esquina. Isso quer dizer que você está indo numa direção, numa outra direção, e dá um ponto só o encontro, lá é a localização. Tá? Isso a gente chama de coordenadas cartesianas. Tá? Nós trabalhamos com coordenadas cartesianas. Quando você anda pela cidade, a gente diz que você utiliza a geometria do táxi. Tá? A geometria do táxi é uma geometria mesmo que existe em matemática, porque a menos que você tenha o seu helicóptero e venha de helicóptero para a universidade, você não anda por cima das casas nem por cima dos prédios, você anda só pelas ruas. Tá? Por exemplo, vamos supor que seja isso aqui, aí tem uma outra rua para cá, aqui tem uma viela, tá? Aqui uma rua, aí tem uma outra rua para cá, não, uma rua aqui, tá? Suponha que seja isso. Aqui é uma viela aqui, tá? Suponha que tu queres sair desse ponto e chegar nesse ponto, tá bom? Você não faz isso aqui, ó. Certo? Não faz isso. Porque você não está em um helicóptero. Ok? Você tem que fazer o que nós chamamos de geometria do táxi. Você tem que fazer isso aqui, ó. Isso e isso. Ok? Então, quando alguém disser para você qual é a menor distância entre dois pontos, você tem que responder com uma pergunta para a pessoa. Você pergunta assim: essa pergunta é uma pergunta estritamente matemática ou ela é aplicável? Aí a pessoa vai te responder: não, só estou te perguntando, de matemática mesmo. Aí você diz: então é um segmento de reta. A menor distância entre dois pontos. Agora, se é aplicável, você faz uma segunda pergunta para a pessoa. Aplicável onde? Se a pessoa disser na vida real, você diz então: a menor distância entre dois pontos é dado pela geometria do táxi. Tá? Porque a menor distância é o caminho possível de ser percorrido. Ok? Essa é a menor distância. Não é isso. Então, nesse caso aqui, não é a hipotenusa, é a soma dos catetos. Deu para entender? Na geometria básica, nós sabemos que um lado do triângulo sempre é menor que a soma dos outros dois, certo? Mas na geometria aplicável da vida real, você tem que andar pelos catetos, que é o menor caminho.
Ok? Ficou claro? Tá? Então, essas coisas acontecem muito. Então, isso aqui a gente chama de coordenadas cartesianas. Tá? Andar dessa forma, coordenadas cartesianas. Mas alguém poderia simplesmente dizer para você o seguinte. Eu quero que você chegue nesse ponto. Tá? O nosso ponto de referência é a nossa origem. Aí a pessoa vai dizer para você, ó, basta você fazer o seguinte. Você pega um ângulo de inclinação de 40 graus e segue 30 metros. Deu para entender? Se você pegar um ângulo de inclinação de 30 graus e seguir 30 metros, você chega no lugar. Ficou claro isso? Nota que eu te dei duas informações. Eu te dei um ângulo e te dei um espaço a ser percorrido. Tá? Então, em coordenadas polares, é exatamente isso. Em coordenadas polares, nós vamos ter o seguinte. De hoje em diante, você vai trabalhar, se for coordenadas polares, você vai trabalhar o seguinte, com ρ e θ. Você não vai trabalhar com x e y. Na verdade, você trabalha com x e y, mas você tem que conseguir identificar os dois. Tá? Um, ρθ, o outro é x, y. Esse aqui é o que nós chamamos de coordenadas cartesianas. Aqui a gente chama de coordenadas polares. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tá? Então temos coordenadas polares e temos coordenadas cartesianas. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos tentar estabelecer como seria alguns pontos. Esse cara aqui a gente vai chamar... A gente já tem nome para esse, né? Como é o nome disso? Plano cartesiano. Tá? E tem o outro que a gente vai chamar de plano polar. O plano polar vai ser o seguinte. Vai ter um ponto, que nós vamos chamar de polo. Tá? E vai ter um segmento que vai apontar para cá, na mesma direção que aponta o eixo X. Tá? Esse cara aqui é chamado de eixo polar. Tá bom? O meu eixo polar é o meu ponto de referência. E o meu polo é o meu segundo ponto de referência. A angulação em matemática sempre é no sentido anti-horário. Tá? Então, se eu falar para você 30 graus, você tem que andar 30 graus contra o relógio. Tudo bem? E você tem que começar do sentido, na posição horizontal, sempre. Você não começa lá de cima aqui. Você começa sempre da posição horizontal. Tá? Então, vamos tentar enxergar como seriam alguns pontos. Olha só. Tenta dizer para mim quem é esse ponto. O ponto 1, π sobre 2. Observa, o ρ é 1 e o θ é π sobre 2. Então, o que tu tens que fazer? Coloca o teu polo, tá? Coloca o eixo polar. E o que tens que fazer agora? Vai medir o ângulo de π sobre 2. O que é o ângulo de π sobre 2? 90 graus. Então, tu sai daqui e mede 90 graus. Medir ângulo de 90 graus é exatamente isso, certo? Então, esse é o ângulo π sobre 2. E agora o que tu fazes? Você caminha que tamanho? Tamanho 1. Então, você constrói um segmento de tamanho 1. Então, o seu ponto é esse aqui. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Vamos ver mais. Se fosse 1 π sobre 3, o que você faria? Você tem aqui o polo, você coloca o eixo polar, tá? Π não é isso aqui todinho, certo? Isso aqui todinho é π, certo? Só que você tem que dividir em 3, então você divide aqui em 3 partes. Tá bom? Ok? Então, isso aqui é uma parte, isso aqui é 2 partes, isso aqui é a terceira parte.
tá? Então, esse aqui é π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Então, esse ângulo aqui é que seria π sobre 3. Então, você pega esse ângulo e você caminha um tamanho 1. Então, o ponto é um cara assim, e você marca aqui 1 e coloca aqui π sobre 3. Tudo bem? Tá? O que mais? Vou colocar agora aqui. E se fosse menos 1, π sobre 3. Quando eu falei para você que o ρ é o tamanho, entre aspas, é porque ele não é exatamente o tamanho, mas ele vai representar o tamanho em algum sentido, tá? Então, quem você acha que seria menos 1 π sobre 3? Vamos lá, vamos primeiro para o ângulo. Π sobre 3, eu já sei que é ângulo de 60 graus, certo? Então, já sei que é um ângulo aqui assim. Esse é o π sobre 3. E o menos 1, o que eu faço? Ao invés de eu ir na direção para onde está o ângulo, eu vou para a direção oposta. Tudo bem? Então eu prolongo isso aqui, ó, e caminho para lá. E vou caminhar uma distância 1. Eu vou colocar aqui 1 positivo, ok? Então, esse cara aqui é o ponto. E isso aqui você deixa pontilhado. Ficou claro? Então, assim é que eu acho menos 1 π sobre 3, tá? Se fosse 5π sobre 4. Se fosse esse, 5π sobre 4. Vamos pensar. Vou colocar aqui o polo. Vou colocar aqui o eixo polar. O que é π sobre 4? Não é 45? Então, vou estabelecer bem aqui, ó. 45 não é a metade de meia volta? Então, eu vou pontilhar aqui, ó. Tá bom? Então, aqui é π sobre 4. Aqui é 2π sobre 4. Aqui é 3π sobre 4. 3π sobre 4, né? 4π sobre 4. Aqui é 5π sobre 4. Então, o ângulo é esse cara bem aqui para baixo, ó. 5π sobre 4. Tá bom? E, como é 1, para onde é que eu vou? Eu vou para cá para cima ou eu vou aqui para baixo? O que vocês acham? Para baixo ou para cima? Tá positivo, hein? Tem que ir para baixo. Eu sempre vou seguir o ângulo. Para onde o ângulo tá? O ângulo não está terminando aqui? Então eu vou seguir para cá, porque isso aqui é positivo. Se isso fosse negativo, eu ia para lá, ó. Ficou claro? Tá? É isso que você precisa entender. Que no plano polar, não tem esse negócio, esse é o quadrante positivo, esse é o quadrante negativo. Não tem essa ideia, tá? O que você tem que ver é, o ângulo está indo até onde? E o ρ é positivo ou negativo, tá? Aí você tem que fazer, tá bom? Tudo bem até aqui? Tá claro? Tá? Ok? Muito bem, vamos lá. E se fosse 2 menos 2π sobre 3. 2 menos 2π sobre 3. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o polo, vou pegar o eixo polar. Eu vou olhar só π sobre 3, tá? π sobre 3 eu já sei que é o 60, né? Então, se eu pegar aqui, é um cara que está bem por aqui assim. Tá bom? É isso? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vai dar certo? Então, esse aqui é o π sobre 3. Tá? Só que ele está dizendo que é menos 2π sobre 3. Como é que vai ser?
Então, eu vou para cá. Esse aqui é o menos π sobre 3. Tá bom? E se eu andar mais, vai dar menos 2π sobre 3. Então, ele é para baixo. Tá? Então, se esse aqui for o menos 90, ele é mais aqui assim, tá? Então, esse aqui é o menos π sobre 3 e o outro é menos 2π sobre 3. Então, esse é o ângulo. Como está positivo, eu vou para cima ou vou para baixo? Para baixo. Então, eu vou para baixo, quantidade 2. Então, esse é o ponto. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora me diz uma coisa. Deixa eu pensar aqui. Aqui a gente pegou 5π sobre 4, né? Esse cara menos 3π sobre 4 é quem? Menos 3π sobre 4. Pensa nesse. E pensa nesse aqui. Pensa nesses dois caras. Eu quero que você compare esse com esse e esse. Basta você olhar só para esse desenho aqui. Você já sabe que cada um desse é π sobre 4. Certo? Então, olha para esse desenho e me diz 1 sobre menos 3π sobre 4 e 1 13π sobre 4. E mais ou 1 sobre 5π sobre 4. Compara esses três pontos. Me diz o que vocês acham deles. Vamos pegar esse. Menos 3π sobre 4. Tem que vir para baixo o ângulo, certo? Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ângulo vai dar exatamente aqui. Como eu tenho que andar 1, tem que andar a mesma quantidade. Então, vai cair no mesmo lugar, certo? Tá bom? Agora, vamos pegar aquele outro lá. 13π sobre 4. Tem que ser nesse sentido, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu no mesmo lugar. Só que é uma volta e mais esse pedaço. E mais essa quantidade. Esses três pontos são iguais? São iguais ou não? Em termos de desenho, quando você olha, é como se estivesse no mesmo lugar geométrico, tá? Mas em termos técnicos, não. Não são iguais. Esse primeiro ali, ele veio de um sentido anti-horário, no sentido horário, na verdade. E esse aqui está indo no sentido anti-horário. São coisas distintas, tá? Esse outro aqui de baixo, ele tem uma volta a mais. Então você não pode dizer assim, ah, mas está dando no mesmo lugar. Bem, se você for abrir o cofre diz que você tem que dar 2 voltas e colocar o número 115. Se você der só uma volta e colocar o número 115, vai abrir? Não, porque ele disse que tem que dar 2 voltas. Entendeu? Aí você diz, ah, mas eu coloquei no mesmo lugar. Sim, mas não é a mesma coisa. Ok? Então, em termos de coordenadas polares, esses caras são distintos. Tá bom? Então, isso é uma diferença para coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, pontos que estão no mesmo lugar são os mesmos pontos. Tá? Não tem distinção. Muito bem. Agora vamos tentar fazer a conversão .
Vamos fazer a conversão de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Então, como é que a gente faz isso? Como vocês fariam? Ok, se tu tem coordenadas cartesianas, então você consegue medir a distância desse ponto para a origem, aí você acha o ρ, né? E você vai conseguir achar o ângulo usando seno, cosseno ou tangente, né? Ótimo, perfeito. E se você tem coordenadas polares, como que você faz para achar as cartesianas? A cartesiana. Usa o seno ou o cosseno e você resolve e acha o x e o y, tá? Então como é que a gente faz? Fazendo conta mesmo. É o seguinte. Suponha que esse aqui é o ponto P, tá bom? Então vamos pegar aqui o y do ponto P, o x do ponto P, esse aqui é o ângulo θ e esse aqui é o tamanho ρ, tá? Vamos fazer o seguinte, observa quem é para mim o cosseno de θ. Cosseno de θ é o quê? É x sobre ρ. Olha, se eu te digo que esse ponto é ρ, θ, então eu tenho que saber quem são as coordenadas cartesianas, certo? Tá? Então, esse ρ que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar x igual a ρ cosseno θ. Tá bom? Agora, seno. Quem é seno de θ? É y sobre ρ. Então, você passa o ρ para cá. Isso significa que y é igual a ρ seno θ. Então pronto, agora tu tens uma forma de estabelecer uma conexão entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. A forma é o seguinte: se você tem ρ e θ, então o x ele vai ser ρ cosseno θ e o y vai ser ρ seno θ. Tá bom? Então essa é a forma de você sair de coordenadas polares para coordenadas cartesianas e vice-versa. Tudo bem? Muito bem. Então, se essa é a forma, então converte para mim esse cara. 2 π sobre 3. Esse tem coordenadas polares. Como é que eu faço para passar ele para coordenadas cartesianas? O que é que eu vou fazer? X é igual. O ρ é 2 vezes o cosseno. O θ é π sobre 3. Π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é quanto? Meio. Meio vezes 2? 1. Então o x é 1. Tá bom? Y. Ρ é 2. Seno de π sobre 3. Quanto é seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2. Vezes 2. Dá só raiz de 3. Tudo bem? Vamos pensar aqui. Vamos aproveitar esse mesmo desenho aqui. Olha, está dizendo que o y é raiz de 3 e o x é 1, tá? Então, suponha esse desenho deformado aqui, 1, e suponha que esse aqui fosse o raiz de 3. Tá? Eu quero saber quem é esse θ e quem é esse ρ. Tá? Bora ver. Como é que eu faço para achar o ρ aqui? Como é que eu faço?
Como é que eu faço para usar o ρ se eu tenho isso aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual. Quem é o x? Não é isso aqui? Então vai ficar ρ cosseno θ ao quadrado mais ρ seno θ ao quadrado. Isso aqui vai dar ρ ao quadrado cosseno quadrado θ mais ρ quadrado seno quadrado θ. Coloca ρ ao quadrado em evidência, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar ρ ao quadrado. Isso vai ser quem? X quadrado mais y quadrado. Então essa aqui é uma forma de estabelecer a conexão também, tá? Que era o que vocês deveriam ter respondido de imediato aqui. Que é o quê? O ρ ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Isso sai de onde? Teorema de Pitágoras, né? Então o seu ρ ele é igual a raiz do x quadrado mais y quadrado, tá? Mas quem é o x? O x aqui é 1 quadrado. Quem é o y? O y é raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Isso vai dar raiz de 4, que é 2. E nós já sabíamos que o ρ é 2, tá bom? Então, se eu já sei que o ρ é 2, eu posso fazer, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno, certo? Seno de θ. Seno de θ, que está dando cateto oposto 1 sobre hipotenusa 2, quem é o θ? O θ é π sobre 6, tá? O quê? Cateto oposto. Cateto oposto está aqui, cateto oposto, é raiz de 3. Vocês estão na última aula de cálculo me fazendo errar ainda. Vocês não criam vergonha. Cateto oposto, raiz de 3. E hipotenusa é 2. Então θ é π sobre 3. Tá bom? Então você consegue fazer as conexões fáceis, tá? Muito bem. Então agora, você já deve estar se imaginando aí, e deve com certeza estar pensando nisso, o seguinte: se a gente consegue pegar os pontos, né, de coordenadas cartesianas e passar para coordenadas polares, será que a gente consegue pegar outras coisas e jogar para coordenadas polares? Que coisas vocês acham? As funções, né? Mais que isso, a riqueza de você pular para o mundo polar é que ele te dá muito mais coisas. As funções é um mundo muito limitado. A gente fica muito preso. A gente fica preso no seguinte sentido, que se você coloca aqui um plano cartesiano e você diz assim: eu vou desenhar o gráfico de uma função, tá? Eu vou começar a desenhar. Se eu fizer bobagem, você dispara. Combinado? Tá? Vou começar a desenhar o gráfico de uma função, hein? Né? Isso aqui não pode, né? Isso aqui não pode. Pelo teste da reta vertical, certo? Isso não é gráfico de função. Esse resto aqui todinho pode ficar pulando, não tem problema, pode ter outras curvas. Você percebe que gráfico de funções só pode ter curvas assim, né? Subindo, descendo, eu não posso ter curva voltando. Mas espera aí, não existem curvas voltando? Sim ou não? Em coordenadas polares existem. E são belíssimas. E é agora que a gente chega na parada. Agora é nós.
Só que as representações delas são incríveis. Primeiro, diz para mim quem é essa curva aqui. Pronto. Tá lá. Só aquilo. Estamos em coordenadas polares, hein? Eu estou te dando uma informação incrível aqui. O Rho é 2. Que curva é essa? Você está falando que o ângulo é 0? Mas eu escrevi o ângulo aqui, 0? Não. Eu te dei informação. O Rho é 2. O quê? Eu estou doido? Isso é o quê? É uma circunferência de raio 2. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Para você dizer em coordenadas cartesianas o que é uma circunferência de raio 2, você tem que fazer isso aqui, ó. X² mais y² igual a 2², não é isso? Pois fique sabendo que em coordenadas polares é isso aqui, ó. Assim como você em coordenadas cartesianas, você olha para isso aqui e você diz circunferência de raio 2, centro na origem. Você tem que ter a mesma habilidade de olhar para cá. Circunferência de raio 2, centro na origem. A pessoa vai estar olhando para ti. De onde que tu está tirando essas coisas? Aí tu diz, é simples. Deixa eu te mostrar como é simples. Você diz assim, ó. Porque existe uma forma de você sair do mundo cartesiano para o mundo polar. Essa forma é x igual a ρ cosseno θ. Não é isso? E y igual a ρ seno θ. Aí se a pessoa disser, mas como? Aí tu vai e faz essa continha aqui para a pessoa. Entendeu? Aí continua aqui. X igual... Ele não me deu o ρ? Aí deu ρ igual a 2. 2 cosseno θ. O y é 2 seno θ. E se eu pegar o x elevado ao quadrado, pegar o y elevado ao quadrado e somar essas coisas, o que será que dá? Vamos fazer isso então. X ao quadrado mais y² é igual 2 cosseno θ ao quadrado mais 2 seno θ ao quadrado. Isso é igual 2 ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais 2 ao quadrado seno ao quadrado θ. Coloca o 2 ao quadrado em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Olha lá. X² mais y² é igual a 2 ao quadrado. Isso que é equação da circunferência. Beleza? Então, em coordenadas polares, a circunferência de raio 2 e centro na origem é ρ igual a 2. Se eu pedir para você, me dá uma circunferência de raio π e centro na origem, o que é que você vai escrever? ρ igual a π. Acabou. Não é fácil demais? É lindo demais. E a gente pode pensar mais além, né? Como aquele personagem lá, que ele gosta de ir ao infinito e além. Quem é esse? Isso aí é o quê? Uma reta. Que reta? Isso aqui. Que reta é essa? É uma reta que passa pela origem. Oi? Que tem uma inclinação π/3. Ok? Nota que ele só me deu o ângulo. Se ele só me deu o ângulo, o que tu vais fazer? Polo, eixo polar, pega o ângulo π/3.
Ele não me disse o tamanho. Se não me disse o tamanho, é tudo que passa por aqui. Então é reta. Ok? Pronto. Você quer saber quem é essa reta? Essa reta você sabe que é uma função AX. Certo? Porque passa pela origem. O B é 0. Se você quer saber quem é esse A, a gente sabe que a derivada da função é a tangente, né? Então pronto, é só você pegar um ponto qualquer aqui. Por exemplo, se você pegar 1, você vai conseguir calcular quanto é esse tamanho aqui, certo? Você calcula esse tamanho usando cateto oposto sobre cateto adjacente, isso é tangente. Aí você vai achar quem é o A, você vai achar quem é essa função. Tudo bem? Tá? Então, olha, atenção. Se eu te dou o ρ, só o ρ é uma circunferência. Se eu te dou só o ângulo, é uma reta. Tá? Muito bem. Claro que a diversão não pode parar por aí, né? E se por acaso eu disser para você o seguinte: o ρ, ele é igual a 2 vezes o cosseno do θ. Esse é o ρ. 2 vezes o cosseno do θ. O que você faria num caso desse? O quê? Você está dizendo que é a limniscata? Vamos tentar pensar? Olha, se o θ for 0, cosseno de 0 é quanto? 1. 2 vezes 1? 2. Então, vamos pensar aqui. Vou colocar aqui o plano cartesiano e vou colocar também o polo, o eixo polar. Então, se o ângulo for 0, o tamanho é 2. Então, vamos medir aqui 2. Suponha que isso aqui é 2. Então, bem aqui, começa o negócio aqui. Se o ângulo fosse π sobre 2, quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. 2 vezes 0? 0. Opa, então passa por aqui. Passa aqui e passa por aqui. Certo? E agora? Se fosse π, ângulo π, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, se eu vier para cá assim, esse aqui seria o ângulo, eu tenho que ir para o menos 2, tenho que ir para cá. Opa, cai no mesmo lugar. Então, por enquanto, eu só sei esses 2 pontos. O que vocês acham que é? Segmento de reta? Não. Vamos pensar. Olha só. Pega esse 2 e passa dividindo. ρ sobre 2 é igual a cosseno de θ. Tá? Quem é que tem cosseno de θ mesmo na conversão? X igual a ρ cosseno θ. Vou pegar a conversão. X é igual a ρ cosseno θ. Se eu passo o ρ para cá, tá? Vai ficar x sobre ρ é igual a cosseno θ. Certo? Aqui não está cosseno θ, aqui não está cosseno θ. Quer dizer que essa fração é igual a essa fração. Ok? Então pega aí. ρ sobre 2 é igual a x sobre ρ. Multiplica a cruzada. ρ quadrada é igual a 2x. Tem agora um segredo lindo.
Eu disse para você no início que o ρ é 2 vezes o cosseno de θ. Eu estou dizendo agora para você, eu estou dando uma relação entre ρ e x. Olha uma conexão entre polar e cartesiano. Se eu pegar isso e elevar ao quadrado, é 2 vezes a abscissa dele. Isso aqui já não resolve o teu problema? Oi? O quê? Não. Isso aqui já não é a dica das dicas das dicas? Onde que vocês acham que a gente tem ρ ao quadrado? Onde? Cadê? Aqui. Se eu pegar o x, elevar ao quadrado, e somar com o y elevado ao quadrado, isso dá ρ ao quadrado, que é a conexão cartesiano-polar. Vamos aproveitar essa conexão. Então, ρ quadrado é 2x, mas o ρ quadrado, mas sabemos que x quadrado mais y quadrado é igual a ρ quadrado. Se você tem isso e você tem isso, o que você faz? O quê? Pega o 2x e joga lá. E acabou o teu problema. Acabou ou não acabou? Acabou, pequeno. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? É uma circunferência. De que raio? Oi? Raio? Não. Não. Tu não chuta, tu faz a conta. Tu pega o 2x, passa pra cá. Vai lá. X quadrado, aí tu vai matar a saudade lá da geometria analítica. Na verdade, tu vai matar a saudade do 7º ano. Polinômios. Técnica de completar quadrados. Você mata a saudade agora, né? 2x está positivo, passa negativo. Menos 2x. Mais y quadrado, isso é igual a 0. Aí você olha aqui, ó. Tá faltando alguma coisa para completar o quadrado. Você pensa assim: poxa, quer dizer, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Quem seria então o cara aí? 1. Olha lá. Então vê se você concorda comigo. Vê se você concorda. Concorda? Sim ou não? Tá bonito? Tá lindão. Ó, esse aqui tá ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Né? Mas isso aqui é quem? Isso aqui é x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado. Aliás, 1 está negativo aqui, passa para o outro lado positivo. Pronto, pequeno. Agora, o que é isso aqui? Aí tu lembra da geometria analítica, 3º ano do ensino médio. Né? O que é isso? Isso é a equação da circunferência. Que raio? Raio é 1. Quem é o centro da circunferência? O centro é quem? O x é 1 e o y é 0. Entenderam? Porque tu tens que lembrar. Aí tu tem que lembrar. Tu
Tens que lembrar que a equação geral da circunferência é uma coisa assim, ó. Mais y menos b ao quadrado igual r ao quadrado. Essa é a equação geral da circunferência, onde esse cara é o raio e AB é o centro da circunferência. Tudo bem? Então, isso aqui é o seguinte. É você pegar o centro 1, 0. Mede 1. 1, 0 é esse cara. Raio 1. Não tem que passar por aqui e por aqui? Vai fazer esse negócio assim, ó. Ok? Esse objeto aí é ele aqui, ó. 2 cosseno θ nada mais é do que uma circunferência de centro 1, 0 e raio 1. Nota que a gente fica querendo construir pontos, a gente só achava esses dois, né? Só esse cara e esse cara. Entendeu? Claro, se a gente pegasse outros ângulos, né, a gente talvez pensasse mais no que poderia dar. Sim, consegue. Consegue. Só que o que é que tu vai fazer? Ó, o seu nome? Cauã. Cauã está perguntando o seguinte: professor, você está aloprando. Você está lá no espaço polar. Aí você quer saber a cara do gráfico. Aí você joga para o cartesiano, aí fica fácil. Né? Basicamente foi isso que o Cauã disse. Como é que eu consigo ver essas coisas sem vir para o cartesiano? Ficar lá no polar. Eu quero ficar no polar, não quero vir para cá. Quero ficar no polar e quero enxergar também a mesma coisa. Mas você enxerga. É só usar a espada guerreira. Thundercat. Né? Então, ó, como é que faz? Vamos lá. Você não tem que sair daqui? Esse aqui é o polo e esse aqui é o eixo polar. Certo? Primeira pergunta que você tem que fazer. Ângulo zero. Ângulo zero, que foi que nós vimos que dá? Zero vai dar 1 vezes 2, 2. Então quer dizer que quando o ângulo for zero, dá 2. Tá bom? Aí o que que tu tens que fazer? Se o ângulo for bem por aqui assim, um ângulo desse, pequeno, aí tu vê quanto é que dá o cosseno. Multiplica por 2, aí vai dar esse tamanho aqui, que certamente vai dar esse cara. Entendeu? Exato. Tá percebendo que está diminuindo? Entendeu? Então, são retas da origem, eu vou sabendo até onde essa reta vai. Entendeu? Essa é a parada, tá? Aí, para tu conseguir enxergar essa paradinha aí, o que tu fazes? Tu pega o teu cosseno, né? O gráfico do cosseno não é uma coisa assim? Não é assim o gráfico do cosseno? Se eu multiplico por 2, ele continua passando por esses pontos, só que agora ele vem mais em cima e vai mais embaixo. Então ele desce aqui assim, aí sobe aqui e vai mais em cima aqui assim. Entendeu? Aí eu vou pegando, de acordo com o ângulo, eu sei qual é o tamanho que eu tenho que usar. Entendeu? Aí vou construindo. Qualquer gráfico tu consegue fazer, qualquer coisa. A coisa é fácil. É simples. Trivial. Vamos lá. Eu tinha a maior raiva dessa fala, dessa palavra. Trivial. As palavras que mais se usam em matemática é trivial. É imediato. É óbvio. O Guidorizzi gosta de usar. É fácil ver. E depois que ele escreve é fácil ver, aí ele diz assim: deixamos a cargo do leitor.
Cara, tem coisas do guidonizo que ele diz, deixa a cargo do leitor, dá uma página de conta. Não é assim não é um negócio imediato. Deixamos a cargo, não, ele não diz do leitor, ele diz do caro leitor, né? Porque ele é um cara educado, né? Deixamos a cargo do caro leitor. Vamos fazer um bem bonito. Mas bem bonito. Eu vou colocar 4 aqui. E vocês decidem. Colocar aqui. Rho é igual a cosseno de 2θ. Rho é igual a 1 mais cosseno θ. Rho é igual a θ. E Rho é igual a seno θ. Talvez algumas eu nem lembre como faz. Eu só anotei aqui. Que o negócio foi o seguinte. Tem uma aqui que eu deixei anotada aqui, a mais interessante. Então, muito bem. Qual vocês querem fazer? O quê? É uma flor? É, uma flor. O qual que é uma flor? A primeira. É uma flor. Que flor? É uma flor de 4 pétalas. Exato. Tá vendo? Ele tá usando a espada guerreira. Visão de Thundercat. Então, é essa aí, a primeira. É uma flor de 4 pétalas. Vamos tentar enxergar isso? Todo mundo já está enxergando a flor? A ideia é o seguinte, é você pegar o cosseno de 2θ e esboça primeiro o gráfico do cosseno de 2θ mesmo, normal, do que você sabe que é cosseno, tá? Esquece que isso aqui é aquele θ de polar, esquece isso. Aí você coloca aqui. Olha, esse 2 significa o quê? O que significa esse 2? A frequência. Vai duplicar a frequência, concorda? Tá? Então, se o cosseno tinha um período completo em 2π, agora, quando percorrer 2π, vai acontecer o gráfico 2 vezes, concorda? Tá? Então, suponha que esse aqui é o 2π, tá? Esse aqui seja o π. Então, até aqui, o gráfico do cosseno já aconteceu por completo. Tá? O gráfico do cosseno é aquele que vem aqui em cima, né? Então, deixa eu tentar estabelecer aqui um centro. Ele tem que passar por aqui, por aqui. Então, suponha que o gráfico do cosseno faz isso aqui assim. Então, ele desce e vai lá embaixo, tá? Aí ele sobe, tem a raiz aqui e acontece aqui, tá? Isso até π. Tá bom? E depois repete a mesma coisa. Então, suponha que esse aqui vai dar a raiz aqui, vai passar por aqui. Então, ele vai descer. Vai lá no ponto mínimo. Ele sobe, passa pela raiz e zero. Tá? Então, esse é o gráfico dele. De 0 a 2π. Tá? Agora, vamos pegar o eixo polar. Vou fazer aqui no lado. Então, tu vais pegar aqui o eixo polar e o polo. Eu vou pontilhar aqui 90 graus. Isso aqui é π, né? Isso aqui é π sobre 2. Esse aqui é π sobre 4, né? π sobre 4, 2π sobre 4, tá? Então, eu posso pontilhar aqui no meio, né? Tá bom? Vamos tentar fazer o gráfico agora. Olha lá. Ângulo 0 já dá o tamanho máximo, que é 1. Só que 2 é aquele lá, qual era? Rho cosseno θ. Deixa eu escrever aqui.
Rho é igual a cosseno de 2θ. Então, ó, ângulo 0 dá o tamanho máximo, que dá tamanho 1. Suponha que isso aqui seja 1, tá? Então ele começa aqui, tá bom? À medida que o ângulo vai se aproximando do π sobre 4, esse aqui é o π sobre 4, o que vai acontecendo com o cosseno? Não vai diminuindo? E quando chegar no π sobre 4 ele não dá 0? Então, à medida que eu vou indo para cá, ele vai ficando cada vez menor. Tudo bem? Então, se eu pegar um ângulo desse, aí o tamanho já é um desse, assim. Se eu pegar um ângulo desse, o tamanho já é menor. Se eu pegar um ângulo desse, o tamanho já é menor. Um desse já é menor. Um desse já é menor. Entendeu? Ele vai diminuindo. Então, quer dizer que ele vai fazer um negócio assim. Tá? Vai percorrer um negócio mais ou menos assim. Agora sim, eu esqueci o seu nome? Não, dele aqui. Cauã. Ó, Cauã, aqui eu estou construindo sem ir para coordenadas cartesianas. Estou só no polar, tá? Agora vamos continuar. Estou no π sobre 4 ainda, tá? Agora, passar do π sobre 4, do π sobre 4 até o 2π sobre 4, que é o π sobre 2, daqui até aqui, a imagem não é toda negativa? Então quer dizer que se eu pegar um ângulo aqui assim, que passando desse pontilhado, eu tenho que pegar a imagem lá para baixo, porque o cara está negativo, entendeu? Tá bom? Então ele vai lá para baixo, até que quando eu chegar nesse cara, que é o π sobre 2, a imagem vai dar menos 1. Então ele vai pegar o valor máximo bem aqui assim. Então ele vai percorrer um negócio assim. Tá bom? E você continua a análise, você vai perceber que ele vai percorrer um negócio assim. Tá? Aí você continua a análise, você vai perceber que ele vai percorrer assim. Você continua. Ele vai percorrer assim. Aí você continua, ele vai percorrer assim, depois ele vem assim, depois ele fecha lá no ponto inicial. Era isso para vocês terem respondido. A flor de 4 pétalas amarela. Tá? Era amarela a cor. Não é lindona? Oi? Não. Esse aí... Eu nem sei, não sei se tem um nome específico para ela. O que eu sei é o seguinte, que esse número interfere na quantidade de pétalas. Se esse número for par, a quantidade de pétalas, eu não lembro se é o quadrado ou se é o dobro. Eu acho que é o dobro. Tá? Se for 2, vai dar 4. Se for 4, vai dar 8 pétalas. Se for 10, vai dar 20 pétalas. Tá? Agora, se for ímpar, a quantidade de pétalas é exatamente o número que está aqui. Por exemplo, se for 1, o que é que vai dar? Uma grande pétala, que seria o quê? Uma circunferência. Se for 1. Se for 3, vai dar 3 pétalas. Se for 5, vai dar 5 pétalas. Tá? Mas se for par, dá o número dobro de pétalas. Tá bom? Bonitão, é lindo, lindo, lindo. Tem a ver com a multiplicidade do ângulo, de quanto você consegue fechar. Tá? Agora vamos ver. Essa outra aqui é linda. Essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Rho igual a seno θ. Vamos fazer essa. Rho igual a seno. Então, Rho igual a seno θ, tá? Então, se você faz Rho igual a seno θ, aí a ideia aqui é você multiplicar por Rho, tá? Se você multiplica por Rho, aqui vai aparecer o Rho quadrado igual a Rho seno θ, tá? Você multiplicando por Rho, tá bom? Mas nós já sabemos
que existe uma relação entre x, y e ρ, tá? Então você sabe já que x quadrado mais y quadrado é igual a ρ quadrado, tá bom? Ok. Aí o que é que você tem? Você sabe disso, tá? Então a ideia, essa aqui é a sua curva, tá bom? E a gente quer saber quem é a cara dessa curva. Você multiplica por ρ só para você achar essa conexão. Depois que você acha essa conexão, você retoma. Isso aqui é ρ seno θ. Vai ficar x quadrado mais y quadrado é igual a ρ seno θ. Mas o que é ρ seno θ? Ρ seno θ é quem? É y, né? Da conexão coordenadas polares cartesianas. Isso aqui é o y. Então isso aqui vai ficar x quadrado mais y quadrado é igual a y, tá? Você pega esse y e passa para cá. Vai ficar x quadrado mais y quadrado menos y, isso é igual a zero. E aqui você aplica a técnica de completar quadrados, tá? Então, ó, isso aqui você pode enxergar assim, ó, x quadrado mais y quadrado menos 2 vezes meio y igual a zero. Concorda? Tá? Agora, ó, você já tem o quadrado desse menos 2 vezes esse, falta o quadrado desse. Tá? Então você coloca o quadrado desse agora. Menos 2 vezes meio y mais o quadrado desse menos o quadrado desse igual a zero. Agora isso aqui vai ficar x quadrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é y menos meio ao quadrado igual a meio ao quadrado. Então o que é que você obteve? Uma circunferência de raio meio e centro 0 meio. Tá bom? Aí você pode esboçar isso. O centro é 0 meio, né? Então x0 y meio. Se esse aqui é 1, o centro é aqui, tá? E o raio é meio. Então até aqui. Então é isso aqui, ó. Passa aqui pela origem, né? Bem, se eu conseguisse desenhar uma circunferência decente, seria um negócio assim. Tá bom? Então o seno te dá essa circunferência e o cosseno te dá aquela circunferência para cá, né? Acho que foi para cá que a gente conseguiu, não foi? Do cosseno. Só que, diferença do cosseno, eu acho que o raio era 1. Ah, mas eu estava multiplicando por 2, né? Tava multiplicando por 2, se eu não me engano. Tava multiplicando por 2, por isso que deu esse raio 1. Tá bom? Essa aqui, eu não vou fazer essa. Essa aqui é a cardioide, tá? Esse aqui vai dar aquele coraçãozinho assim, quase um coraçãozinho, na verdade. Vai dar um negócio assim, tá? Essa aqui, tá? Agora, esse aqui. Rho igual a θ. Agora a curva ρ igual a θ. Essa curva, quem você acha que é? ρ igual a θ. Quem é essa curva? É a espiral. Tá? Se o θ for 0, o tamanho é 0. Então começa aqui. À medida que o ângulo vai aumentando, o ρ também vai aumentando. Então vai dar um negócio assim, ó. Tá? Então esse é o desenho dessa aqui. Tá bom? Então essa é a espiral. Tá? Até mais, a gente se vê aí pela universidade. Tchau, tchau.